Pessoal, estamos aí de novo, né, dando continuidade aos nossos estudos de cálculo financeiro, né, e como eu falei para vocês, né, na última aula, nós estamos fazendo um estudo complementar, né, não faz parte assim do conteúdo programático, mas como tudo saiu a contento aí durante o semestre, consegui mudar toda a matéria, né, e resolvi explorar um pouquinho esse assunto, que é muito interessante, né, haja vista que, como eu disse no último vídeo, que muitas vezes, né, ainda mais em vista dessa pandemia, não temos, né, as empresas não estão contratando, estão muitas vezes demitindo, né, e muitas vezes nós nos vemos na necessidade de empreender, né, de montar um pequeno negócio, de vender algum produto, né, e muitas vezes o nosso capital não é suficiente. E temos que unir o nosso capital com o capital de alguém, né? Alguém de nossa confiança, né? Com sócio, né? Digamos assim, tá? E aí na última aula nós vimos uma regra de sociedade que envolveu apenas uma variável. Qual que é a variável? Aquela variável em que os sócios entram, os possíveis sócios, né? Entram com capitais distintos, né? Um tem um certo valor, outro tem um certo valor e se junta, né? E vamos usar nossos mesmos personagens da última aula, tá? O fulano, primeiro o nome da matéria, tá, gente? Matéria é regra de sociedade. E nossos personagens fictícios, né? Nossos personagens fictícios é o fulano, nós temos o ciclano, nós temos o beltrano. O fulano, o ciclano e o beltrano pode ser você, pode ser qualquer um de vocês, né? Resolveram montar uma sociedade, né? E que cada um vai entrar com capitais diferentes, né? Suponhamos aqui que nosso fulano, que eu vou chamar de F daqui para frente, tá? Eu evitaria de escrever novamente o nome dele, né? Nosso ciclano, que eu vou chamar de C, nosso beltrano, que eu vou chamar de B, tá? Suponhamos que nosso fulano entra com um capital ali de R$100. Tá? O nosso ciclano entra com capital de R$150. E o nosso beltrano entraria com capital aí de R$250. Tudo bem, pessoal? Na última aula nós já vimos isso, né? Trabalhando com três variáveis, ou com uma variável diferente, né? Os capitais que cada um dispõe, tá? Hoje nós vamos entrar com uma segunda variável. Qual que é a variável? Né? Hoje em dia, né, as pessoas não, apesar de ter capitais diferentes, tem tempos diferentes também para se dedicar àquela atividade, né? E isso varia, né, de pessoa para pessoa, né? Suponhamos aqui que o nosso fulano, né, disponha de um tempo, né, diário, né, de 4 horas diárias, né? E o nosso ciclano, né, como tem uma outra atividade, por exemplo, é um funcionário público, né, suponhamos que ele trabalha 2 horas. Ele pode dispor de 2 horas diárias para se dedicar àquela empresa, àquela sociedade, tá? E o nosso beltrano, ele se dedica, né? Pode se dedicar aí, sei lá, 6 horas. Bem, gente, então você pode ver que nós trabalhamos agora com duas variáveis, né? Primeira variável, dinheiro. Segunda variável, tempo. Tá? Poderia ser outras? Poderia, né? Suponhamos que alguém tivesse um carro
transformaria esse carro num certo valor e seria uma outra variável. Uma variável que seria convertida em dinheiro. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Tá? Essas duas variáveis são variáveis que se complementam. Tá? Então a gente pode pegar e usar uma multiplicação. Tá? Ó, então fulano, ele tem 100 reais, ele pode trabalhar 4 horas. Então 100 vezes 4, 400. Tá? Então o fator hora, né, a gente pode multiplicar pelo fator dinheiro. Né, e achamos aqui, né, um valor constante. Né, um valor que diz respeito ao fulano. Né? E aqui, gente, ó, 150 vezes 2 vai dar o quê? 300 reais. Tá? Eu não vou colocar o vírgula 00, gente, né, porque vai ficar muito sobrecarregado, vai dar uma poluição visual aqui. Tá? Mas a gente entende que esse 300 é 300 reais, tá? Ou melhor, são 300 reais. Tá? E aqui 250 vezes 6, que é o do Beltrano, né? 250, se fosse vezes 4 mil, aqui dá 1.500 reais. Tá? E nessa sociedade, gente, no final aí de um certo período, né, de um certo exercício, de um certo mês, né, oferiu um lucro, né, de, vamos dizer assim, de 3 mil reais. Tá? Gente, não vou chamar de lucro agora não. Tá? Vou chamar de prejuízo. Tá? Quando é lucro, né, eu já expliquei no último vídeo, né, que os valores são divididos proporcionalmente dependendo da cota de cada um. Tá? Mas, né, os empresários, né, convivem com prejuízos também. Tá? Não é só os tempos bons, tem os tempos de tempestade também. Né? Tem principalmente nessa época de pandemia, né, agora, né, muitas empresas, vocês sabem que fecharam, foram à falência, né? Diminuiu o número de funcionários, agora diminuiu o número de horas trabalhadas por dia, né? Logo os clientes também, que estão com o dinheiro limitado, começou a segurar o dinheiro. Tá? Vou dar um exemplo, né? A minha atividade paralela que eu tenho, né? Eu tenho uma microempresa, né? Estou sem serviço nenhum, né? O que estou fazendo? Estou fazendo minha manutenção, estou fazendo, né, mexendo no layout da oficina, aquelas coisas todas, né? E o que está me sustentando, né, além de uma pequena reserva, algo que eu plantei lá atrás, né, que estou recebendo agora, né, dos meus clientes, né, é o fato de dar aula. Né? Porque a aula para mim é um hobby, agora está sendo meu sustento. Né? Então está todo mundo sofrendo com essa pandemia. Né? Tá, então pode ocorrer, né, nessa época de pandemia, muitas empresas estão o quê? Estão trabalhando no prejuízo. Tá? Então suponhamos, né, como teve essa hora daqui, né, é uma empresa que foi aberta, né, antes da pandemia, agora está sofrendo, né, as consequências da pandemia. E ela oferiu, no mês passado, um exemplo, né, um prejuízo de, sei lá, de R$ 1.300. Tudo bem, pessoal? O que é um prejuízo? Né? A empresa não conseguiu arcar com suas responsabilidades, né, no mês passado, com R$ 1.300. Deixa de pagar lá algumas contas. Conta d'água, conta de luz, internet, né, fornecedor de produto de limpeza e tal. Né? Então, oferiu o lucro de R$ 1.300. Tá? E os sócios vão ter que enfiar a mão no bolso, proporcionalmente falando, né, para pagar esses R$ 1.300. Se fosse lucro, né, esse Beltrano aqui, que tem uma cota de 1.500, né, iria ganhar mais. Mas no prejuízo também, ele vai pagar mais. Tá? Como que a gente resolve isso? Esse exercício. Tá? Pode ser resolvido por regra de 3, tá, gente? É só ver o vídeo anterior, tá? Você vê o vídeo anterior, eu ensinei como que resolve isso por regra de 3. Mas também pode ser, tá? Pode ser por fração, né? Ó, qual que é a quantidade de cotas que tem aqui nessa empresa? 400 mais 300, 700. Estou somando aqui, estou somando 1, o 2 e o 3. Estou somando, tá, gente? Ó. 400 mais 300, 700. 700 mais 1.500 dá 2.200, tá? 700 mais 1.500, né? Dá 2.200, digamos assim, cotas da empresa, né? Aí eu quero saber do fulano, cuja inicial é F, né? Para evitar de escrever muita coisa, ó.
qual vai ser a porcentagem que ele vai pagar desse prejuízo, né? Mas o fulano tem o quê? 400 de um total de 2.200. Olha lá. Ensinei também como que faz isso, né? Na realidade, isso daí é uma regra de 3 implícita, tá? Mas se vocês podem resolver por regra de 3. Eu não vou explicar aqui de novo, porque no vídeo anterior eu já expliquei. Qualquer coisa, reveja o vídeo anterior, tá, gente? A vida é uma constante, tá? Matemática, né? A gente, como que a gente aprende matemática? Fazendo, refazendo, refazendo, fazendo. É assim, né? Tá? É a mesma coisa, né? Você lembra quando estava em sala de aula, né? Eu gravei o nome de muitos de vocês, né? E levo isso para a vida, né? Porque vocês podem perceber que eu gravava o nome, né? Eu começava lá, falando, nome, 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 nome. Aí eu fazia aquela sociedade entre vocês e tal, né? E nisso eu ia decorando o nome de vocês, por repetição, tá? Ó, então o fulano, o total de 400, ele tem 400 e um total de 1.200. Para transformar isso em porcentagem, a gente faz vezes 100, tá, gente? Vezes 100. E eu quero saber do prejuízo de 1.300, aí eu multiplico por 1.300, ó. Quanto que ele vai arcar, tá? Então é 400 total de 1.200. Se eu dividir isso por isso e multiplicar por 100, eu vou ter aqui a porcentagem de fulano. Ó, 400 de um total de 2.200, tá? 400 total de 2.200 vezes 100. Tá? Eu acho a porcentagem. Se eu multiplicar por 1.300 é o valor em reais, né? Do que fulano ainda vai pagar, tá? E o ciclano? O ciclano tem 300 de um total de 2.200 vezes 100, tá? Aí eu vou achar o percentual, aqui eu acho o percentual. Se eu multiplicar por 1.300, aí eu acho o quê? O valor em real, né, que o ciclano irá dispor, tá? E a mesma coisa para o Beltrano, né? Tá? Então o Beltrano é um total de 1.500, é um valor, uma cota de 1.500, de um total de 2.200 vezes 100, tá? Aqui eu acho a porcentagem, né, o percentual. Isso daqui, se eu multiplicar por 1.300, aí vai achar o valor que o Beltrano irá dispor, tá? Gente, pode usar calculadora, né? Mas, né, posso vir aqui, ó, corta, 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 né? Aí a parte de fulano vai ser o quê? 400 vezes 1, que é 400 mesmo, vezes 1.300, dividido por 22, tá? Vamos ver o que dá isso. Olha lá. 400 vezes 1.300 igual dividido por 22. Então isso daí vai dar o quê? Vai dar... Ué, tem uma coisinha errada. (400) vezes 1.300 é igual dividido por 22. (400) e total de 2.200 400 total de 2.200 vezes 100 vezes 1.300. É isso mesmo.
dá 18,18%. Só conferir no algo aqui, tá? Só um instantinho só. 300 dividido por 2.200 vezes 100. Aqui dá 13,64%. Só estou vendo se as porcentagens estão batendo. 1.500 dividido por 2.200 igual vezes 100. 68,18%. Estou vendo se as porcentagens vai dar o 100% agora, tá? 68,18 mais 13,64 mais 18,18. Isso, fechou. 18,18 vezes os 1.300. Dividido por 100. Estava esquecendo aqui. Tá, gente, ó. Então isso, né, vezes dá 18,18%, né? Porcento, tá? Vezes os 1.300. Tá, isso dividido por 100 vezes 1.300 vai dar 200, a parte de 236,34. Tá, então é isso mesmo, eu que me confundi aqui, tá? 400 dividido por 2.200 vezes 100 é transforma em porcentagem. É a porcentagem de fulano, é 18,18%. Se eu multiplicar por 1.300 vai dar o valor de fulano. A mesma coisa de Beltrano, né? Isso dividido por isso vezes 100 dá a porcentagem de Ciclano. Quer dizer, a hora que multiplica por 1.300, tá? Então vai dar aqui, ó, 13,64 vezes 1.300 dividido por 100. Então a parte do Ciclano vai ser 177,32. E a parte do Beltrano, isso dividido por isso vezes 100 dá 68,18%. 68,18 vezes os 1.300 dividido por 100. Aí vai dar. E ele vai arcar, né, com a parte maior, né, gente? Se fosse lucro, ele arcaria com a parte maior, como é prejuízo, também vai arcar com a parte maior. Para saber se está certo, eu somo esse, mais esse, mais esse, e tem que dar quanto? 1.300. Vamos ver se dá. Olha lá. Isso. Mais 177,32 mais 236,34. Olha lá. Fechou, né? Deu os 1.300, tá? Então, gente, vocês podem perceber, né, que a gente trabalha da mesma maneira, né? Trabalha com os valores de cada um ano, olha, tá? E multiplica pelo número de horas que cada um trabalhou diariamente, tá? Mas isso tem que fazer parte de um acordo, né, gente? Ó, eu vou trabalhar 4 horas por dia, eu vou trabalhar 2 horas por dia, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Se porventura tiver um contratempo naquele dia, né, e teve que trabalhar menos, né, o sócio, né, o outro sócio que estava vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Aí depois esse vai ter que compensar, tá? Vai ter que ter um livro contábil lá, um livro de apontamento e tal, né? Todas as matérias, né? Tudo que eu falo aqui, as matérias da ITEC se complementam, tá? Vocês vão perceber lá que outros professores vão explicar um pouquinho sobre isso, né? Tá? Tem que haver um planejamento estratégico, a parte de contabilidade também, que vocês têm aula de contabilidade, né? Vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tá? As matérias são complementares também, tá? Então, gente, tá? Nessa sociedade, tá? A partir de hoje, né, se vocês se verem na necessidade de montar uma sociedade, a sociedade tem que ser trabalhada por parâmetros, né? Por acordos, por convenções, né? Para não haver abuso, né? Do mesmo modo que existem aí os relacionamentos abusivos,
né? Existem as sociedades abusivas, em que um sócio abusa do outro, aí não costuma dar certo, né? Então tem que ser tudo aí, né, com uma perfeita harmonia, tá? Tem que estabelecer parâmetros, né, estabelecer acordos, né? Tudo bem, pessoal? Então, tá aí, né, nossa aula de hoje, tá? O que eu vou fazer agora, né? Vou substituir aqui alguns valores, né? E vocês vão refazer o exercício, tá? Ó, substituir aqui os valores, tá? Ó. Só vou trocar os valores aqui, ó. Então o fulano, né, entrou com 200. Bom, o fulano só pode trabalhar 3 horas por dia. O ciclano vai entrar com... 100 agora. Tá? Mas como ele tem pouco dinheiro, ele vai trabalhar muitas horas. Ele vai trabalhar 5 horas. E o Beltrano, né, agora eu vou inverter aqui, vai trabalhar só com 50. Vai entrar com 50 e vai trabalhar 8 horas, por exemplo, por dia. Certo, pessoal? Então estão aí, né, as variáveis envolvidas, né? Só que agora, gente, depois da tempestade, sempre tem o quê? A bonança, né? Os tempos bons, ventos bons, né? Tudo na vida, tá, pessoal? Na vida. Muitas vezes a gente estava passando por um momento difícil, né? Um momento de dificuldade, né? Aquilo, muitas vezes é necessário para lá na frente, na época dos tempos bons, né? Em que o sucesso de vocês é garantido, tá, pessoal? Eu não vejo outra maneira da pessoa adquirir sucesso do que não através dos estudos, né? Essas horas, né, que vocês se dedicam aí, né? Os sábados, né? Os sábados letivos que nós temos, né? Muitos de vocês se dedicam, né? Chegam final de semana em casa, começam a me mandar atividade e recebo até, às vezes, até no domingo à noite, né? Tá a pessoa mandando no e-mail, né? No WhatsApp e tal, né? Tá? O sucesso é garantido, pode ter certeza, tá? Falo por experiência própria. Demora um pouco, é um caminho longo, árduo, tá? Aí em algum momento vem, tá? Então, gente, ó, então aqui não é mais prejuízo, agora é lucro, né? Então suponhamos que no final de um determinado período, né? Teve lá um lucro de R$700, tá? Então, o que eu peço para vocês agora? Né? Para vocês fazerem as contas, tá? Vocês que vão fazer as contas aí, tá? Ver quanto que deu esse exercício, tá? Então vou dar um tempinho para vocês, não vou resolver, tá? Eu não vou resolver, tá? Daqui uns 10 minutinhos eu vou colocar aqui no final só o resultado, eu vou fazer, paralelamente vocês estão tentando fazer, eu vou fazer ali, tá? Vou passar só o resultado para vocês, tentem chegar, né? Vão tentando chegar aí, tá? Se chegarem, na hora que eu der o gabarito, beleza, se não chegar, tentem, tá? Tentem até chegar, tá? Então é isso aí, pessoal. Tá? 10 minutinhos para vocês tentarem resolver. E eu vou também fazer o gabarito, tá?